você. Eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô. Olá, boa noite. Quem nunca ouviu a célebre frase, construa a própria história, faça a coisa diferente de seus pais? Pois é, esse começo de conversa serve para apresentar o nosso tema de hoje, constelação familiar, uma técnica criada pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, um missionário católico que trabalhou na África do Sul. De volta à Europa, ele criou em meados da década de 80 a terapia baseada em elementos culturais como o da tribo Zulu. Durante anos de vivência com esses povos, Hellinger desenvolveu a ideia de que os antepassados podem influenciar a nossa vida, principalmente quando não aceitamos ou negamos parte da nossa história. No Brasil, a metodologia chegou nos anos 90 e hoje vem ganhando novos adeptos, já sendo utilizadas em vários segmentos da sociedade, como na educação, psicologia, justiça, religião e muitos outros. No judiciário, ela é usada para resolver conflitos familiares. Mas quem vai explicar melhor o que é constelação familiar são os nossos convidados. E a Darmélia apresenta agora. Boa noite, Darmélia. Boa noite, Suzete. Boa noite você que está ligado na TV Brasil Central. Para nos ajudar no tema desta noite, nós convidamos aqui, está conosco a Janaína Gomes, que é shiatsu-terapeuta e também jornalista. Seja bem-vinda, Janaína. Você é adepta da constelação familiar, não é isso? Isso, uma das primeiras terapias quânticas ou terapias holísticas que eu tive contato foi a constelação, que trouxe grandes mudanças na minha vida, até o fato de eu me tornar terapeuta, né? Hoje eu acredito um pouco também a constelação familiar. Ok, nós recebemos também aqui no estúdio a Débora Pacheco Garcia, que é fisioterapeuta e trabalha com grupos de constelação familiar. Boa noite, Débora. Boa noite. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. E aqui ao meu lado está o médico psiquiatra Jim Ali, que dirige um grupo de constelação familiar semanalmente aqui em Goiânia. Obrigada pela presença mais uma vez aqui no nosso programa, doutor. Boa noite, Darmélia. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês de novo. Ok, Suzete. Doutor, eu queria começar, apesar do que eu citei na abertura do programa, foi um resumo muito pequeno do que significa essa terapia, mas eu gostaria de começar pedindo para que o senhor explicasse para a gente, para o telespectador que nunca ouviu falar disso, o que é a constelação familiar. A constelação familiar, ela consiste em uma filosofia de vida, em uma técnica, em um método que tem que circula sobre a questão da inclusão, sobre a questão do pertencimento. Toda vez que a gente faz um movimento íntimo de exclusão ou de julgamento, a gente está causando uma desordem que chamamos de desordem sistêmica. Essa desordem sistêmica, ela vai refletir em um emaranhamento, logo um sofrimento. Tudo aquilo que a gente mais rejeita, o próprio Freud já dizia, que nós somos dominados por aquilo que a gente rejeita. E a constelação familiar traz mais. Não só a gente é dominado pelos sentimentos que rejeitamos, mas também aquela atitude, aquele jeito de ser que nós rejeitamos no nosso sistema familiar, nós atraímos para nós mesmos. Então, por exemplo, é uma terapia quântica, então é um pouco complexa de entender porque a gente tira o tempo da jogada. É como se tudo que aconteceu no passado estivesse ativo e atuante no presente familiar. Então, por exemplo, para ficar mais fácil de entender, se eu julgo um avô que foi alcoólatra, acho que ele foi indigno de pertencer à minha família, ou todo esse seio familiar julga esse avô que foi alcoólatra, o que acontece? Essa ideia de alcoolismo vai atrair para aquele seio familiar alcoolismo. Ou eu vou desenvolver alcoolismo, ou eu vou casar com uma alcoólatra, ou o meu filho vai desenvolver alcoolismo, pelo fato do julgamento. É o que nós chamamos de emaranhamento quântico. Uhum. Tá, quero fazer uma pergunta para a Débora, porque quando a gente começa a ler um pouquinho sobre constelação familiar, algumas pessoas fazem uma associação à religião e até ao espiritismo. Tem alguma coisa a ver com religião, Débora? Não, na verdade não. O que nós trabalhamos mesmo com a constelação familiar é energia. É, igual o doutor falou, física quântica. Então, normalmente as pessoas julgam muito a constelação sem conhecer, porque falam que é o espírito que baixa ou tem alguma coisa a ver.
Mas, na verdade, não. É a energia mesmo que nós estamos... que nos liga às outras pessoas. E o que aparece no campo para nós, que outras pessoas que não nos conhecem, que vai representar, por exemplo, alguém que vai representar minha mãe e nunca viu minha mãe, e de repente começa a andar igual ela, fazer coisas igual minha mãe faz, que só eu sei, mas ninguém daquele campo sabe. Não é porque o espírito baixou, mas é a energia do campo que aparece da minha família. Que só você percebe. Que só eu percebo. Certo. Nem o próprio facilitador sabe o que está acontecendo. Janaína, como foi sua experiência, seu contato com a constelação familiar? Bom, eu conheci através de um trabalho com um grupo, né, de consteladores, primeiro dando suporte no próprio jornalismo e participando dessas atividades em grupo, né, que ele pode ser desenvolvido, a constelação pode ser feita tanto em grupo quanto individualmente, em consultório, e sempre olhando para questões que nos movem, ou que nos incomodam, que nos limitam, né, no nosso dia a dia, né? Assim, eu tive experiências muito marcantes, tanto na parte pessoal, quando estive olhando para as minhas questões, quando estive nesse campo, né, que a gente fala, porque você estando no trabalho de constelação, você, mesmo com uma questão que seja sua ou de uma outra pessoa que esteja ali também na dinâmica, às vezes você encontra questões suas que são clareadas ou são trazidas à tona ali naquele processo terapêutico, né? E transforma a vida da gente, né? Porque uma das coisas que me marcaram é que a gente olha para aquilo, quando a gente dá à luz àquela questão, a gente se transforma. E a questão de ser familiar, porque quando eu mudo um corpo dentro de um sistema, a gente muda todos os outros corpos. Então a gente realmente, assim, para mim, teve uma mudança na minha maneira de relacionar com a minha família, de reconhecer a presença dos meus antepassados nas minhas atitudes cotidianas, né? E me fez buscar cada vez mais esse caminho de autoconhecimento e de terapias holísticas ou quânticas, né? Que é o que a gente se costuma dizer disso, né? Você continua fazendo a terapia da constelação familiar, Janaína? Sempre, tem alguns grupos pela cidade, sempre que é possível eu participo. Já levei minha mãe, que se emocionou, se tocou muito com as dinâmicas, porque mesmo sendo só um observador, né, ou estar ali, são coisas muito profundas, assim, te toca profundamente. E te modifica, né? Assim, eu considero que eu sou uma pessoa diferente depois que fiz a constelação familiar, né? Tordinho, o senhor é psiquiatra e geralmente as pessoas que procuram a psiquiatria, elas estão com algum problema de ansiedade, depressão, vamos colocar como doenças mentais. E normalmente o psiquiatra, além do tratamento muitas vezes medicamentoso, ele caminha para uma terapia, uma psicoterapia. Primeiro eu quero saber se a constelação familiar ela substitui essa terapia. E a outra pergunta é de que forma ela ajuda no tratamento de doenças mentais? Excelente pergunta. E é uma pergunta que eu trabalho no dia a dia. A constelação familiar ela parte do princípio da existência de um campo de informação. Esse campo de informação guarda conteúdos que nós utilizamos de forma inconsciente. E nós temos outros conteúdos que nós usamos de forma consciente. Ou seja, eu tenho um aspecto da minha vida que eu lembro, que eu sei o que está pegando. Por exemplo, uma dificuldade no relacionamento anterior, uma vivência traumática na infância. Isso eu abordo através das terapias convencionais, que é a psicoterapia cognitivo-comportamental, que hoje é a que é mais usada. Por quê? Porque a cognitivo-comportamental, cognitivo vem de decodificação, comportamental é como eu me comporto em relação ao jeito que eu decodifico essa minha realidade. Só que então a gente usa cognitivo comportamental para acessar esses conteúdos conscientes, racionais. Porém, somente 10% dos nossos sentimentos e do destino que a gente segue, ou seja, do que se sucede para a gente, ou seja, do que a gente atrai para a nossa vida, vem desses conteúdos conscientes.
90% do que a gente atrai para a nossa realidade, 90% do que a gente sente meio sem saber porquê, vem desses outros conteúdos inconscientes que as terapias integrativas abordam. E a gente parte do princípio também que tudo o que nos acontece saiu da nossa própria mente. E quando eu tenho no meu passado um fragmento da minha existência que eu rejeito, que eu não gostaria que tivesse acontecido, que eu quero tirar aquele pedacinho do meu passado, isso configura um trauma. Todo trauma é uma imagem de um sofrimento que eu olho para ele querendo tirar ele do meu passado. Só que eu crio a imagem mental desse trauma e eu repito, eu faço com que esse mesmo sofrimento aconteça de novo. Por exemplo, uma fobia específica, né? A pessoa tem medo de aranha. A pessoa, eu mostro uma foto de aranha, ela sabe que foto não oferece risco, mas ela olha para a foto e vê um pavor lá de dentro. É da foto que ela está com medo? Não é. A foto é um gatilho que faz ela viver de novo um medo que ela passou lá atrás. Ou na primeira infância, ou no intraútero, ou um medo passado por algum antepassado. Porque nós captamos as vivências dos nossos antepassados para trazer de lá aptidões, experiências. Por exemplo, se eu tenho um avô que estudou música, se eu for estudar música, mesmo que eu não convivi com esse avô, eu tenho facilidade com música. Se eu tive um avô, um tio empresário, mesmo que ele não me ensinou nada, se eu for empresariar, eu terei facilidade nisso, porque eu capto do campo de experiência deles. Esse campo de informação é o mesmo campo que transmite os instintos nos animais. Ou seja, um animal não precisa que ninguém ensine para ele o que é para fazer. Ele capta a experiência das últimas gerações e faz semelhante. É aí que eu capto as experiências das últimas gerações da minha família, desse arquivo, igual um arquivo em nuvem mesmo, e de lá eu trago aptidões, mas também eu trago o quê? Traumas. Situações de sofrimento. Por exemplo, a minha avó pode ter passado um medo muito grande de aranha, e aí eu desenvolvo uma fobia específica de aranha, que eu olho para aquela aranha, eu nunca tive experiência negativa com aranha, mas na hora que eu vejo uma foto eu entro em pavor. Isso é um exemplo de como o conteúdo inconsciente gera um sentimento na vida da pessoa. Doutor Dinho, o senhor fala muito de passado, né? De problemas do passado, principalmente de famílias. Mas no caso de traumas recentes, por exemplo, a constelação familiar ajuda a resolver? Ajuda sim. Mas eu creio que não precisaria de uma constelação familiar para resolver um trauma atual. A não ser que esse trauma esteja se repetindo. O que é comum. Por exemplo, teve um contexto que a família trouxe a seguinte questão. Toda geração morre uma criança de forma traumática. Ou seja, uma criança morre por acidente, toda geração dessas famílias. E aí o que acontece? Quando se abriu a constelação, mostrou-se que houve uma primeira morte algumas gerações atrás, e essa morte dessa criança foi muito julgada, foi muito, digamos assim, condenada. Essa criança nem era lembrada por conta dela ter morrido, isso ser algo trágico. Ou seja, a dor e a rejeição que todo o sistema familiar veio fazendo daquele episódio de morte na infância, que na verdade é um caminho de vida. O que a constelação familiar mais fala é que não existe certo ou errado. Existem acontecimentos, existem situações que as pessoas geram para si mesmo. E quando a gente considera algo errado, algo abominável, algo indigno de pertencer ao meu sistema familiar, eu acabo fazendo a repetição dele. E a repetição e a repetição. Porque cria-se no sistema familiar uma imagem daquele tipo de acontecimento. Então, quando a constelação aborda, o que ela traz como solução? Olhem para essas crianças que morreram prematuramente, precocemente, de forma traumática, com amor, com carinho, com gratidão. Em vez de olhar para ela e lembrar dela no caixão ou ela no momento da morte, lembra dela sorrindo, lembra do que elas trouxeram de bom para toda essa família. Isso muda totalmente o campo de informação daquela família, que na verdade vai permitir que essa morte passe e as outras gerações não se conectem tanto com a imagem da morte. Débora, explica pra gente, você dentro da terapia, você é... Facilitadora. Como é que funciona na prática? Porque a terapia a gente mais ou menos conhece, né? Um relacionamento entre o terapeuta e o paciente, que eles se encontram
Existe, claro, a terapia de grupo, mas nós estamos falando aqui do individual. Você se encontra com o seu terapeuta, ali há uma conversa. E no caso da constelação familiar, como é que é na prática uma sessão, uma terapia de vocês? Eu, como facilitadora, eu pergunto para dentro de um grupo, né? Quem gostaria de constelar. Vem essa pessoa, senta do meu lado e ela escolhe um tema. Aquilo que está incomodando ela mais. Normalmente a gente até brinca nos nossos grupos que você tem um gênio e você tem direito a um pedido, somente um pedido. Às vezes a pessoa tem tantas coisas para falar, assim, eu estou com problema com o marido, com profissional e tudo mais, eu não sei o que pedir. Aqui não sou eu que escolho para você. A gente não pega a responsabilidade para nós. A responsabilidade é do cliente. Ele tem que saber exatamente o que ele quer. Aonde o incomoda mais. Aonde a vida dele está mais em desordem. E a partir desse momento que ele escolhe esse tema, eu peço para que ele também escolha representantes para o caso dele. Normalmente uma pessoa para representá-lo, outra para representar o pai, a mãe, ou o próprio problema. E a partir daí, as pessoas que estão no campo vão começar a sentir movimentos, emoções que não fazem parte dela. A mesma coisa, eu olhar para você, eu não sinto vontade de chorar, mas a partir do momento que eu represento uma pessoa e você começa a apresentar a mãe dessa pessoa, eu já começo a chorar. Mesmo nós duas sendo pessoas diferentes que não temos tanta emoção. Mas dentro do campo, quando você se torna como se fosse um bambu oco, sem intenção, sem amor, sem vontade de querer mostrar, porque quando você tem intenção, você não permite que a energia flua. Se você se limpa de toda vontade, aí você se torna um verdadeiro representante, que aí o campo vai atuar em você para que você possa mostrar exatamente aquilo que precisa ser mostrado para a pessoa. E o campo também convoca, né? Pessoas, às vezes, que não estão presentes naquela dinâmica, no primeiro momento, escolhidas pela pessoa que está fazendo o trabalho, ou pela pessoa que está se olhando, né? As pessoas se prontificam a participar, a dizer coisas, sentem aquilo como se estivesse fazendo parte também, né? É sempre em grupo? Não. Nós podemos trabalhar também de forma individual. A individual nós fazemos com bonequinhos, igual o Playmobil, que sou só eu e o paciente. Ele também escolhe o tema da mesma forma e escolhe os bonequinhos. Tem um bonequinho grande, o pequeno, o pequenininho, que representa uma criança, homens, mulheres, e ali pode representar a família da pessoa. Tá certo. Nós vamos chamar nosso primeiro intervalo comercial. Eu falei na abertura que a terapia, a gente pode chamar de terapia, é uma terapia. Sim, a terapia de constelação familiar, ela tem sido muito utilizada não só na psicologia, na psiquiatria, mas também na educação, na justiça e na religião. E depois do intervalo, nós vamos ver como o Tribunal de Justiça de Goiás tem usado essa terapia para diminuir ou para tentar acabar aí com os conflitos. Daqui a pouco a gente volta.